Então, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite para quem está entrando aí, participando dessa live. Meu nome é Maiara, eu sou vice-presidente do CAPED, do Centro Acadêmico de Pedagogia. E hoje, como acadêmica e como representante, eu venho agradecer a professora Lena e a Gabriela pela disposição de estar nesse debate, nesse discurso, que é fundamental. E desde já eu já agradeço muito por mim mesma e pelo CAPED. Muito obrigada e boa noite. Então, boa noite, Maiara. Boa noite, Marcilene Garcia, Gabriela Martins. Bem-vindas. Boa noite a todos e todas que estão conosco no início dessa noite para a gente conversar um pouco, né, sobre um tema tão importante que é a questão do racismo, né, e o racismo, os impactos desse racismo, né, dentro da universidade, dentro dos espaços acadêmicos, né. Então, nada melhor do que chamar uma professora do Instituto Federal da Bahia e uma jovem acadêmica e, mais antes de tudo, militante, né, do campo da luta, né, contra todos os tipos de preconceitos, mas principalmente contra o racismo, né. Então, em nome do Colegiado de Pedagogia, nós queremos também agradecer a todos que estão aqui. É importante, né, antes que nós vamos apresentar as duas, né, mas antes de apresentar, né, como é importante a gente dizer que meninas, né, a Unespar tem uma política institucional, né, enquanto política institucional, a Unespar tem o Centro de Educação em Direitos Humanos, o SED, em que ela tem esse Centro de Direitos Humanos, de Educação e Direitos Humanos, tem em todos os campos, né, nos 7 campos da Unespar, inclusive aqui em União da Vitória, né, e um dos núcleos desse centro é o núcleo de estudos de relações étnicos raciais. Então, é um debate, né, mas esse evento de hoje, ele é promovido, né, por uma iniciativa do Centro Acadêmico de Pedagogia, né, então, aqui representado pela Maiara, né, mas o centro acadêmico viu e sentiu essa necessidade dessa discussão, não só no curso, né, mas na universidade. E a questão do racismo, né, eu até estava pensando a partir do que vários autores falam, mas principalmente eu estava vendo o Silvio Almeida, né, que ele fala, né, que não dá para pensar a educação na atualidade sem pensar o papel que o racismo desempenha na educação, né? Então, eu chamo a atenção para isso, né, para essa questão, porque nós somos do campo da educação, né? Então, nós estamos falando nesta área da educação, né? Então, se a gente não consegue pensar o racismo por dentro da educação, a gente, né, para entender o racismo nessas relações, né? Maiara? Eu vou apresentar, então, essas duas mulheres maravilhosas. A Gabriela Martins, ela é conselheira municipal dos Direitos da Mulher de Curitiba, filiada à Rede Mulheres Negras do Paraná e à Rede Feminista de Saúde do Paraná. Ela colabora na coordenação do curso de Promotoras Legais Populares de Curitiba e região metropolitana, e também é acadêmica de pedagogia. A professora Lena, ela é doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista e é professora de Sociologia da Instituição Federal da Bahia e diretora políticas de afirmativas. E ela também é escritora do livro Africanidades do Paranaense
e Juventude e Violência em Curitiba e Região Metropolitana. Então, nós passamos a palavra, né? Então, nós conversamos com as duas, né? E nós vamos, cada uma delas terá aí em torno de 20 minutos para a fala inicial. E enquanto elas estão falando, né, vocês já podem, né, ir colocando questões ali que depois nós vamos abrir para o debate, né? Logo em seguida da fala delas, nós passaremos para o debate. Então, primeiramente a Gabriela, bem-vinda novamente, Gabriela, e a palavra é sua agora, se sinta à vontade, né, e acolhida aqui pela Unespar e pelo Centro Acadêmico e o colegiado. Muito obrigada, Joana. Boa noite, mulheres que dividem esse espaço comigo. Boa noite às pessoas que acompanham esse debate pela internet. Antes de começar, eu queria agradecer a Maiara em nome do CAPED, agradecer ao Unespar em nome da professora Joana e a Marcilene por estar aqui junto, contribuindo com esse debate que é muito importante e necessário. Não para agora, mas desde que o mundo é mundo, a gente precisa debater melhores formas de existir em sociedade. Eu sou Gabriela Martins, sou militante da Rede Feminista de Saúde, da Rede Mulheres Negras do Paraná, sou promotora legal popular aqui de Curitiba, e eu fico muito agradecida pelo convite de vocês, porque o racismo é algo que impacta as nossas vidas não só dentro da universidade, né? Em todas as relações. O Silvio Almeida, quando ele fala sobre o racismo estrutural, ele fala que todo racismo é estrutural, porque todas as práticas, elas são estruturais, elas demandam de uma história, de uma construção de um imaginário que estigmatiza, que marginaliza, a construção de um imaginário de medo, de perigo, de determinadas pessoas, que não por coincidência são sempre pessoas pretas e pardas, são as pessoas negras. Uma vez, quando eu estava no curso de Ciências Sociais, lá em Toledo, uma menina do coletivo feminista foi racista com uma menina negra do mesmo curso. Eu falei para ela que o que ela estava fazendo era racismo, e por estigmatizar a mulher como a negra, violenta, raivosa, e ela disse que eu não podia dizer que ela era racista porque eu não podia acusar ela de algo que era tão estrutural. E o que ela não entendeu foi que a prática racista dela colaborou para que uma mulher negra estivesse na estatística de evasão, para que uma mulher negra não participasse do processo de produção acadêmica, ou seja, colaborou para o processo de embranquecimento da academia, não só das cadeiras, mas também das produções. E isso não quer dizer que essa menina em questão seja responsável pela estrutura, mas significa que ela está dentro dessa estrutura, então ela também é responsável por ela. E a branquitude geralmente não quer falar muito sobre racismo, porque demanda falar de uma ação violenta que, consciente ou não, você reproduz. Então, tipo, assumir os seus privilégios, reconhecer que você tem privilégios, demanda primeiro reconhecer que você tem algo em detrimento de outras pessoas, que, ainda que essas pessoas tenham o direito de ter as mesmas condições de acesso, as mesmas oportunidades que você, essas pessoas não têm esses direitos garantidos por fatores estruturais como a desigualdade social ou como o próprio racismo. Então é muito complicado a gente chegar aqui e tentar pautar, por exemplo, o Caped me perguntou como que a gente vai pensar de uma forma descolonial. A gente vive em uma sociedade estruturalmente racista. O Brasil que a gente conhece, ele, da forma como ele está posta hoje, ele é estruturalmente racista, foi construído e organizado sob uma lógica de desumanização de pessoas pretas e pessoas indígenas. Então, antes da gente conseguir descolonizar a nossa mente ou mudar a forma como a gente pensa, a gente tem que tentar se organizar para ver qual é a leitura de mundo que a gente tem feito. Como que a gente vai pensar de uma forma diferente se a leitura de mundo que a gente faz, se a nossa autoestima, o nosso bem-viver, o nosso bem-estar é todo pautado por uma ótica eurocêntrica? Como que a gente vai compreender a importância e defender os territórios dos povos de comunidades tradicionais se, durante todo o período que a gente está na escola, a gente compreende a colonização como um processo importante e necessário para o desenvolvimento desse território?
Então, ainda que a gente tenha a 10.639, depois a 11.645, que incluem o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos escolares pela LDB, de verdade, as nossas crianças não aprendem isso na escola. Mal e mal falam para elas sobre indígenas e sobre cultura afro-brasileira no dia 19 de abril e no dia 20 de novembro. E ainda estou sendo otimista de acreditar que as pessoas falam sobre isso nesses dias, de uma maneira coerente e adequada. Mas isso, na verdade, é o resultado de uma grande falha coletiva. É uma falha coletiva no sentido de que os currículos escolares estão defasados, os projetos políticos pedagógicos não fazem uma análise real do contexto histórico e social em que a escola e as crianças estão inseridas. É uma falha da mantenedora, que não dispõe de recursos, que não dispõe de tempo para que os professores possam preparar aulas adequadas. E é uma falha também, que a gente não pode deixar de falar, da formação de professores. Antes de vir aqui falar com vocês, eu dei uma olhada no projeto pedagógico do curso de Pedagogia da Unespar de União. E a gente quase não encontra autores negros nos referenciais bibliográficos do curso. E aí eu fico me perguntando, será que pessoas negras não produzem sobre educação? Será que pessoas negras, pesquisadores negros não falam sobre educação, sobre as suas nuances? Pessoas indígenas não falam sobre como cuidar de crianças, sobre como educar de crianças? Eles falam, mas é uma opção que a gente tem feito, ou que a academia tem feito, de não priorizar esses debates e outras óticas na hora de pensar a sociedade, enfim, de pensar a pedagogia, e isso não é diferente em outros cursos. Um debate que eu pensei também em trazer aqui foi como a academia tem o péssimo hábito de achar que tudo aquilo que é construído por um eixo que não é Europa, não pode ser conhecimento científico, é no máximo uma produção cultural, por exemplo. É como se aquilo que a minha avó produz não valesse, como se aquilo que as bordadeiras, as lavadeiras, as parteiras, as curandeiras, como se isso que elas produzissem fosse uma mera produção cultural, e olha lá quando é reconhecido dessa forma. Isso tudo faz parte de um projeto, de um processo que a Jurema Werneck, que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio. Epistemicídio, ela diz na sua tese, que é a negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento por meio da desvalorização, da negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural, pela produção do fracasso e evasão escolar. A esses processos denominamos epistemicídio. E eu acho que isso também responde um pouco do porquê que o racismo ainda é tão recorrente nos espaços acadêmicos. É claro que a gente não pode pensar que o que influencia a nossa não permanência nos espaços acadêmicos é só o nosso não reconhecimento nos referenciais bibliográficos, mas também influencia as nossas duplas, triplas jornadas de trabalho, influencia ser a minoria nesses espaços e o quão destrutivo isso é, você ser o ponto preto do debate ou a pessoa que fica questionando, que não deixa o professor falar, mas porque, na verdade, a gente quer ter a nossa história, a nossa vida reconhecida dentro das produções científicas também. Aí as meninas do CAPED também me perguntaram, mas Gabi, como que a gente pode responder às pessoas quando elas tratam de que racismo não existe, quando elas falam que racismo não existe? Na minha concepção, a forma mais eficaz que a gente tem é de apresentar dados. Imagina que fácil e que tranquilo seriam as nossas vidas se a gente não precisasse debater sobre a falta de acesso à saúde, se a gente não precisasse debater sobre violência obstétrica, em que as mulheres negras são a maioria das vítimas, se a gente não precisasse falar sobre morte materna, sabendo que as mulheres negras são as que mais morrem. Que paz seria se a gente pudesse acessar a universidade pensando, nossa, esse é o curso que eu gosto, essa graduação, ela tem a ver com aquilo que eu gosto, e não com aquilo que vai me dar um emprego e que vai ajudar a sustentar minha família, sabe? Que tranquilo seria se os jovens negros não fossem as maiores vítimas desse extermínio feito pelo Estado. Seria muito mais tranquilo. Mas isso não é a nossa realidade. As nossas crianças não podem sonhar. Os limites do sonho de uma criança são podados por uma política de Estado que te deixa com medo de sair na rua, de deixar o seu filho brincando na rua, de deixar o seu filho sair com os amigos. Então, acredito que a maneira que a gente tem de mostrar é que os dados que
que analisam a vida em sociedade mostram que a gente está morrendo sumariamente todos os dias. E isso não é por acaso. É um pouco desanimador a gente pensar que ser negro pode ser um fator de risco para a sua vida. Que você pode ficar doente, você pode morrer, não porque a doença é pior em você, mas porque o seu cuidado na equipe de saúde vai ser diferente. Entende? A gente está vivendo um genocídio, um projeto genocida está em curso, políticas de morte estão em curso, estão sendo executadas. Pessoas pretas, pardas, indígenas estão morrendo todos os dias, estão sendo exterminadas todos os dias, e eu acredito que é o nosso dever, enquanto sociedade, se posicionar para barrar esse projeto. É isso, meninas. Fico aí aberta para as perguntas que podem vir. Gabi, muito obrigada pela sua fala. E eu fico feliz em ouvir, porque eu relatei com a professora Joana que eu não me reconhecia negra, né? E que por um bom tempo eu achei, eu não sou negra, né? E como é importante ouvir e reconhecer e ouvir falas assim, que a gente fica, eu não sei nem te expressar, eu fico feliz em ouvir e a importância e a relevância da sua fala. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai ouvir a professora Lena. Boa noite a todas e a todos. Que alegria estar aí no Paraná, né? Que é o meu estado, União da Vitória, que é uma cidade linda, né? Conheci ainda quando eu estava adolescente, que teve uma prefeitura do PT aí, a gente foi aí conhecer, ver os projetos sociais, né, aqueles idos dos sonhos, né, de uma esquerda revolucionária mesmo, enfim. Agradecer a oportunidade, viu, professora Joana, aqui em nome da Unespar, né, pelo convite, organizado pela Maiara. Eu falei, mas será que o sobrenome dela é Maiara Capede? Aí depois ela explicou que é do Centro Acadêmico de Pedagogia. Que legal, Maiara, prazer te conhecer. A gente sabe que uma das grandes estratégias de enfrentamento ao racismo para nós negros passa pela educação, que a educação tem sido dos nossos grandes obstáculos, mas não só de acesso, de permanência, mas por essas questões que Gabriela Martins já apresentou. Prazer conhecê-la. Eu fiquei aqui em crise, Gabriela, falei, agora o que eu vou falar? A Gabriela falou tudo, já tocou, falei, genocídio, falou. Gente, agora eu estou em crise aqui, o que eu vou falar, né? Mas, enfim, muito obrigada mesmo pelo convite, assim, fiquei muito feliz. A gente está, mesmo assim, eu estou desde fevereiro sem ver minha família, né, que é de Curitiba. Eu estou agora morando em Salvador, né, 4 anos, e aí é um jeito de estar mais próximo, querendo ou não, né, dos meus amigos, minhas amigas, mas também da minha família, do meu terreiro de candomblé, enfim, né, então estou muito feliz, obrigada pelo convite. Eu queria fazer algumas reflexões, né, considerando que Gabriela fez assim, uma fala excelente, que tocou em pontos importantes, estratégicos, para a gente refletir sobre a universidade, sobre o racismo estrutural. Queria refletir um pouco sobre a importância da universidade, né, para qualquer país, mas pensar a importância da universidade no nosso país, no Brasil, e pensar, inclusive, a própria história dessa universidade, a história da educação no Brasil. Eu queria lembrar aqui um livro que é do Dávila, que é o Diploma da Brancura, que ele vai destacando muito sobre a história da educação no Brasil, como que essa educação, ela foi sempre uma educação eurocêntrica, voltada para a manutenção dos privilégios e do status quo da população branca. Então, acho que isso é muito importante, essa história não mudou, né? Se a gente pensa que é um desafio entrar e permanecer, né, o desafio é a própria educação e de como ela vai se estruturando para que nos expulse, mas que, inclusive, quando a gente consegue permanecer e sobreviver naquele espaço que é estruturalmente racista, seja o cotidiano das relações sociais no ambiente, seja em função da formação dos docentes, seja por conta
da nossa não ausência entre os docentes, mesmo em Salvador, que eu estou no IFMA, Instituto Federal da Bahia, no meu departamento, eu agora na sociologia, eu era a única negra, né, então é uma coisa muito estranha para quem vem de Curitiba, e você estando na cidade, uma das cidades mais negras do mundo, e aqui é a África do Sul, né, eu faço essa metáfora do ponto de vista das relações sociais e das desigualdades, porque a estrutura de poder político, econômico, intelectual estão concentrados entre os brancos, que somam aqui, no máximo, 15% da população. É para a gente refletir, porque nós estamos falando de União da Vitória, que eu vi aqui um indicador rapidamente, não sei se estou equivocada, de 2010, que vai apontar, acho que 7% de negros, né, pretos e pardos, não sei se alguém depois me corrige no chat se eu estiver equivocada, mas para pensar Salvador, para pensar Florianópolis, para pensar como é que o racismo ele é estrutural, ele é estruturante, né, é o racismo que vai fazer com que as pessoas neste país, sobretudo, tenham direito à vida, e a vida, né, desse viver, né, dessa vida com qualidade. Como que a ideia de cidadania para essa população, historicamente, essa população que foi escravizada por mais de 350 anos, como é que esse Estado que institucionaliza a escravização não promove políticas, eu poderia falar de políticas de igualdade racial, mas a gente gosta de falar de políticas de combate ao racismo, de políticas que enfrente as estruturas da branquitude, da manutenção desse Estado de poder, que é poder em todos os sentidos, e como o próprio Gabriela já destacou, o racismo questiona a humanidade do negro, né? Então, a gente precisa pensar como que a educação vai contribuindo para a manutenção dessa estrutura racista e de hierarquização dos humanos, dos indivíduos, a partir dos seus grupos. E, neste caso, estou falando da população negra, mas também poderia falar dos povos indígenas também, né, como esse processo de hierarquização. Muito importante a gente refletir, como a gente está aí no curso de licenciatura, e eu tenho a felicidade de ser professora de Educação das Relações Étnico-Raciais do curso de licenciatura do IFBA, aqui de Salvador, de Matemática, de Física e de Geografia, né? A gente sabe que é obrigatório, né, que os cursos de licenciatura, que eles tenham essa disciplina, Educação das Relações Étnico-Raciais, para implementação da Lei 10.639, né, de 2003, e 11.645, né, de 2008. Muito importante refletir, não sei como a Unispar trabalha, se tem uma disciplina, a gente não quer alguém que faça um transversal, né, a gente não está mais com esse tempo que alguém vai pegar lá uma disciplina e dizer, mas eu toquei no assunto, eu falei de racismo. A gente tem o direito de ter uma disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura que trata da educação das relações étnico-raciais, porque é esta medida que vai favorecer uma mudança, né, do ponto de vista pedagógico, inclusive quando observa os currículos das escolas, para esses profissionais e essas profissionais que estarão na educação, né? Elas precisam ter oportunidades de educação para poder educar para as relações étnico-raciais. Mas vamos lá, para não perder aqui o fio da meada. Então, muito importante a gente refletir sobre essa história, né, da universidade brasileira, pensar que um país como o nosso, né, nós sabemos que a universidade é um espaço de saber e poder, né, eu estou citando aqui o Foucault, mas também outros autores que vão discutir a importância desse espaço, né, de produção de conhecimento. Nós sabemos que as pessoas que ocupam espaços de poder, sobretudo na administração pública, a maioria delas, né, dos concursos públicos, elas passaram por pela uma universidade, e nós sabemos o quanto que a população negra, que padece de pobreza de renda, porque são os mais pobres e miseráveis no país, em
União da Vitória, Florianópolis ou Salvador, né, que está aqui no Nordeste, mas também a população negra padece de pobreza política, na medida em que poucos de nós estamos nos espaços de poder para poder formular, para poder propor, né? Eu estou falando aqui de políticas públicas, eu estou falando de políticas educacionais, por exemplo, da gente pensar quem são as pessoas que estão nas secretarias de educação, nos espaços de poder de primeiro, segundo escalão, terceiro escalão. Tem gente que nem gosta desse termo que eu estou utilizando, para ficar mais comum. Quem é que pensa a educação das relações étnico-raciais, por exemplo, em União da Vitória? Eu que nem conheço, então, portanto, não estou fazendo crítica, eu estou problematizando, né? Muito importante refletir quando a gente pensa a universidade e como que o racismo estrutural, né, ele vai se configurando, ele vai se mantendo, né? Tem a ver com processos muito importantes que eu poderia chamar aqui de invisibilização da importância, invisibilização e negação da importância da população negra na formação, na história, a negação dos processos de resistência. Nós poderíamos falar da omissão, né, na medida em que há um reconhecimento de que as nossas instituições, historicamente, elas têm produzido hierarquias raciais, têm produzido racismo, em mudar, né? Então, a gente também precisa refletir muito sobre alguns momentos que as universidades vão passando, né? Quando é notório, por exemplo, que a grande revolução que nós tivemos nas universidades públicas brasileiras foram as ações afirmativas por meio de cotas raciais, que começaram em 2002, aí na Universidade Federal do Paraná aprovou em 2004, começou em 2005, eu acompanhei todo o processo, fui aluna da graduação e também do mestrado. Quando eu estava no mestrado, terminando ali o mestrado, que eu terminei em 2003, a gente estava ali na luta, mas também na implementação da lei de cotas nos concursos públicos do Paraná, que vai impactar, inclusive, a maior participação de docentes negros nas universidades públicas e federais, né, de forma especial, né, porque aí, no caso do Estado, tem uma lei especial, né, sobre cotas nos concursos públicos. E como que essas medidas, elas são extremamente importantes para a democratização das vagas nas universidades. Então, olha que coisa linda que aconteceu. E eu sempre, assim, agradeço muito aos orixás, que são as entidades africanas que eu acredito, né? Porque acredito muito na nossa ancestralidade negra, de resistência. Ser negro no Brasil é resistir 24 horas por dia, e essa resistência tem a ver, sobretudo, também com a história de resistência dos nossos ancestrais, né? Que foram sequestrados do continente africano e aprisionados no Brasil na condição de escravizados. Então, dessa dimensão da gente pensar as ações afirmativas e as políticas de cotas raciais, como que elas revolucionaram as universidades brasileiras. Eu estudei na Federal do Paraná, entrei em 94 na universidade. Entrava 40 negros por ano. Eu era identificada como africana, porque eu era uma negra afirmada, usava roupas equetés. Eu estou falando de 94, né? Eu sou uma ativista do movimento negro, tive esse privilégio, né, de nascer numa família negra que ajudou a reorganizar o movimento negro em Curitiba na década de 70 e 80, e nós somos em 9 irmãos, então a gente já sempre dava coro em qualquer lugar, né, do movimento. E eu vi essa experiência, eu vivi essa experiência de perceber a mudança dessa história na universidade, só que ela não mudou ainda, né, então a gente precisa, assim, reconhecer a importância dessa ruptura de uma universidade que, ali no caso da Federal do Paraná, você está no pátio da reitoria e ver negros e negras afirmadas, com o cabelo para cima, ocupando aquele pátio da reitoria, com o seu corpo negro, porque o nosso corpo negro já é muito poder, né? E um corpo negro altivo é muito mais poder, na medida em que como o racismo, né, sobretudo o nosso racismo brasileiro, ele afeta, né, o nosso corpo negro. Nosso racismo é um racismo de marca, né, que é um termo cunhado pelo sociólogo Horácio Nogueira na década de 50. Nosso racismo é um racismo de fenótipo, é um racismo de aparência, e ao mesmo tempo é um racismo
que reafirma a ideia de que nós somos tratados com igualdade, que é essa ideia do mito da democracia racial, que está aí, o movimento negro tensiona, né? Esse movimento negro que é absolutamente vencedor nas últimas décadas, não obstante todas as mazelas que Gabriela já destacou, de genocídio, de aprisionamento dos nossos jovens no sistema prisional, ou é morte ou é caixão. O movimento hip hop já falava isso em Curitiba na década em 2000. Para nós jovens negros, ou é caixão ou é prisão, e ainda nós estamos nessa realidade quando a gente pensa como opera a segurança, como opera a educação, que vai possibilitando que esses jovens não acessem ou não permaneçam, né, e ao mesmo tempo em que esses jovens são criminalizados e culpabilizados somente pela sua situação, e que, na maior parte das vezes, nós sabemos que também essas mulheres negras, mães, que são as principais sistema, né, que alguns vão chamar de terrorismo do Estado, em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Mas eu queria voltar para a universidade. Lembrar, então, que o tensionamento do movimento negro, né, em arrombar as portas das universidades, né, que favoreceu que essa universidade seja outra universidade. A ideia de meritocracia construída num país desigual como este é um engodo. Então, a gente precisa refletir muito sobre a ideia de meritocracia. Hoje, nós sabemos que os nossos jovens negros, que não querem morrer à bala e nem serem aprisionados, né, que, como diz Angela Davis, ela está falando de uma outra escravização, portanto, o enfrentamento a essa forma de aprisionamento de jovens, de mulheres negras, o enfrentamento seria uma nova abolição, né? A gente precisa refletir muito sobre isso também, de pensar desse sistema prisional, como ele opera num país que se estrutura a partir das desigualdades e das desigualdades raciais. Então, a entrada desses jovens negros, que, no caso, inclusive na Federal do Paraná, a primeira pesquisa sobre cotistas raciais fui eu que fiz em 2006, que foi uma pesquisa organizada pela Unesco, que eu era consultora do Ministério da Educação na época, que vai revelar que os cotistas raciais eram os mais pobres entre os pobres, e que trabalhavam, que ajudavam em casa, né, que faziam uma contribuição, e eles tinham melhor nota em 40% dos cursos, mas não tinham computadores, né? Como eu mesma, fui uma estudante negra, pobre, eu não tinha computador, eu ia lá na casa da minha amiga, no centro, que eu tinha uma amiga burguesa, né, que eu podia usar o computador quando ela não usava, eu fiz a minha monografia à mão, e depois eu tive que digitar, né? Então, a gente está falando de o quanto que as cotas raciais, elas favorecem também algo muito importante, que é de selecionar esses talentos negros. A gente usa essa expressão talento negro para ser uma coisa de empresa, né? Empresa privada. A gente está falando de potências negras, de talentos negros, que não obstante todas as desigualdades desde que se nasce neste país, né? Sendo uma pessoa negra, que consegue, com todos os obstáculos sociais, ser inserido na universidade, e no caso da Federal do Paraná, pelo menos nessa primeira pesquisa, os cotistas tinham melhor rendimento acadêmico em mais de 40% dos cursos. Portanto, a gente está falando de um ganho enorme para a universidade, e eles evadiam em menor percentual. Como a universidade precisou repensar o seu currículo, precisou repensar que as suas referências, como Gabriela Martins ainda fala, e que ainda hoje, você vai para um curso de geografia, o que tem de negro é Milton Santos, é só o Milton Santos que produz? E na área da pedagogia, por exemplo, da Unespar aqui ou dos outros lugares? Quais são os autores e autoras? Nós temos muitas mulheres negras brilhantes com uma contribuição enorme na área da educação. E como eu, na época que vivi na Federal do Paraná, de 94 a 97, como aluna da graduação, eu tinha que ir para São Paulo estudar, eu ia para Porto Alegre de ônibus, 12 horas de ônibus, porque lá tinha o Secune e tinha formação política sobre relações sociais, ou eu ia para São Paulo com formação para o Guelé 10 de ônibus também, economizando dinheiro ali, para não ter lanche, porque a gente não tinha em Curitiba um espaço de formação política.
Então, hoje, viu, Maiara e Gabriela, a gente está em outros tempos, né? Felizmente. Inclusive, estamos em outros tempos de possibilitar estar fazendo essa discussão. E de essa discussão que precisa ser muito sincera, né? Sobre as nossas realidades e também sobre as instituições do qual nós estamos. Eu estou falando da instituição que eu dou aula, da instituição que a professora dá aula, da instituição que os alunos estudam, né? Então, a gente tem ainda, né, a reprodução do que Gabriela já destacou, né, do epistemicídio, né, do nosso não direito a acessar conhecimentos importantes, civilizatórios, porque são conhecimentos sobre África, são conhecimentos sobre produção de autores e autoras negras, que a gente desconhece, né? Como que a branquitude vai, né, se estruturando nos ambientes sociais, como que os poucos negros que estão dentro dos espaços dessas universidades, que pautam a questão racial, rapidamente são estigmatizados. Quando não são estigmatizados também, muitas dessas pessoas se aproximam, mas quando você vê quem virou a consultora do órgão internacional foi a professora que pediu o texto emprestado sobre a questão racial, que estava muito preocupada com a questão. Então, assim, da gente perceber também que a gente está no movimento agora de que as pessoas precisam não só não ser racistas, elas precisam ser antirracistas. Então, a gente precisa provocar também nesse espaço, sendo que a gente sabe como uma universidade como a Unespar, como o Federal do Paraná, como entre outras, como a UFBA, que é aqui na Bahia, como a minha instituição, que são também espaços de maioria de docentes brancos. A gente precisa tensionar também para que haja um comprometimento sincero da população branca que quer enfrentar essas desigualdades, sabendo que quem mais se beneficia do racismo antinegro no Brasil é a população branca, e é também a população branca pobre, né? Então, a gente precisa ter um diálogo muito sincero, e Cida Bento, né, que é uma autora importante da área da psicologia social do racismo, ela vai estar discutindo o pacto de silêncio da população branca. Então, quando a gente vai vendo no Brasil agora, né, os impactos do caso que aconteceu nos Estados Unidos, quando a gente vai percebendo no próprio Estados Unidos, muitas pessoas brancas marchando conjuntamente, porque elas sabem do privilégio de ser branco numa sociedade racista, a gente precisa também refletir sobre isso, e refletir sobre isso no espaço educacional, de como nós, estudantes negros, temos dificuldade de acessar bolsas mínimas de PIBIC, de CNPq, porque os professores vão lembrar dos seus alunos brancos, porque automaticamente para eles estes são os alunos mais inteligentes, são os alunos que escrevem melhor. E aí há um equívoco racista na interpretação, quando, na verdade, nós precisamos que as universidades se adaptem aos alunos que entrem, não o contrário. Nós não podemos pactuar com professores elitistas que hierarquizam o potencial dos seus estudantes a partir da potência que eles acreditam ser, essa ideia da meritocracia. Eu fui uma aluna, né, de escola pública de Curitiba, de um histórico de uma família muito pobre. Eu fui ter sapato não é sapato, gente, é chinelo, foi não andar descalço, pronto. Aí, com uns 10, 12 anos, eu entrei na universidade, aquilo para mim era um Olimpo, sagrado de deuses brancos, eu tinha medo de andar nos corredores da universidade. Gisele me conhece, né, desde adolescente, quando os meus colegas já sabiam muito bem o que era aquele espaço, né, e o esforço, né, sobrenatural de permanência ali, né, e eu tive uma oportunidade de ser ativista do movimento negro. Então, eu tinha minha identidade negra afirmada, e ter uma identidade negra afirmada, como já falou também a Maiara, né, é muito importante. Nós somos alijados da nossa identidade negra. As nossas crianças não têm identidade negra. Nós somos adultos que achamos que o nosso cabelo é feio, que os nossos traços fenotípicos não são legais. E isso tem a ver com uma construção social que passa pela escola.
E sei que tá todo mundo me olhando que eu tenho que acabar o tempo, que eu acho que eu já falei mais de 20 minutos, mas vamos deixar assim para o debate, que eu gostaria muito de refletir sobre cotas raciais, porque é um debate que eu tenho estudado e eu estou falando muito de bancas de aferição agora, também isso é muito importante. Então, nós somos também de um povo que foi alijado na sua cultura, na sua história, na sua ancestralidade, nos seus traços fenotípicos, no reconhecimento positivo sobre os nossos traços fenotípicos. E vocês podem dizer, professora, veja bem a marcha do empoderamento crespo, as meninas negras agora são todas afirmadas, ninguém está querendo economizar dinheiro para afinar o nariz, né? Então, mas não, a gente ainda está falando desse tempo, sabe? Então, assim, é muito importante a gente refletir. Eu tenho alunos, por exemplo, que estão indo para a universidade, e porque o IFBA, né, tem o integrado, tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, então a gente também tem a oportunidade de circular com a juventude. E alguns deles têm dúvida, será que eu posso tentar as cotas raciais, porque agora tem bancas? Então, uma coisa também, viu, para refletir aí sobre a Unespar, é como que a universidade sempre se silenciou sobre as cotas raciais e os processos de avaliação e monitoramento da política. A gente vai ver aqui no Nordeste e Sudeste que agora as pessoas estão institucionalizando bancas de aferição. A Federal do Paraná, bancas de heteroidentificação, né, que alguns chamam também. A Federal do Paraná tem desde 2005. Eu comecei a fazer banca lá desde 2005. 2 anos que a Federal do Paraná tirou bancas, o que aconteceu? Ninguém achava os alunos negros nas turmas. A gente tem que refletir sobre uma história de injustiça em relação à população negra. Quem é que não sabia que pessoas brancas iam burlar o sistema de cotas raciais se declarando negros? Porque não construímos uma história de pessoas sensibilizadas pelo sofrimento e pela história de injustiça da população negra. Nossa história é uma história de injustiça, mas a nós cabe desprezo, ódio, né? Como foi no início as cotas raciais, queria criar o ódio racial. Então, se você é favorável à justiça social, quem é que vai ser contra a inclusão de negros na universidade? É o modelo? É isso? Então, é de não reconhecimento, é de esse não processo de reparação. E as instituições ficaram praticamente mais de uma década sabendo que havia fraudes nas cotas raciais, mas não criaram condições de monitoramento e avaliação da política e impedir que fraudadores, brancos fraudadores, usurpassem as vagas das pessoas negras, sobretudo nos cursos de alto status. Como que as instituições puderam, há décadas, sabendo da existência de fraudes, não criar uma política de avaliação, de monitoramento e de fiscalização? E isso tem a ver com a estrutura do racismo, a gente está falando de racismo estrutural. Porque se um negro tivesse fraudando uma vaga na universidade, nós saberíamos muito bem onde eles estariam. Então, a gente precisa pensar muito como que vai ser a manutenção dos privilégios da brancura, a manutenção do status quo e a manutenção desse Estado que vai permitindo que os brancos, por exemplo, sejam menos criminalizados que negros, com o mesmo perfil de pena, né, gente? Agradeço muitíssimo. Estou com muita informação e estou muito empolgada, mas não tem muitas coisas para falar, não falei, mas acho que foi uma conversa tão gostosa, assim, que foi aguçada pela Gabriela, viu, Gabriela? A culpa toda sua, viu? Obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, Marcelene, foi ótimo te ouvir, assim, e, na verdade, a gente fica angustiada, né? Passa um turbilhão de coisas na cabeça, principalmente nós que somos professoras, que estamos nas licenciaturas, que estamos dentro da universidade, e ver isso, né? A gente presencia isso, né? Essa invisibilidade no currículo, né? Nas relações, né? Então, como que é importante pautar, né? Pautar enquanto luta mesmo, né? Enquanto espaço, né? Espaço de todos, né? E o nosso espaço, né? Então, nós agora vamos abrir para as perguntas. E primeiro, né? Agora eu vou passar uma questão para a Marcelene e em seguida uma questão para a Gabriela, tá? E depois a gente vai fazer
depois a gente faz um segundo bloco. Né? Primeiro, uma é pergunta e o outro é comentário, né? Então, o Celso Francisco Soares, ele faz um comentário, fala a estrutura docente entre ensino público e de federalista, como compreender o Enem? Falo de São Paulo e sou professor voluntário da Educa Afro em Cidadania e sou guia de turismo. E aí, a professora Gisele Chinor, ela faz uma pergunta para a Marcilene. Lena, gostaria que a Lena falasse um pouco sobre como se construiu a ideia e de que no Paraná não há negros e negras. Tá? E aí, uma da professora Gisele para a Gabriela. Gabriela, poderia comentar sobre como racismo e sexismo atingem as mulheres negras e do trabalho da Rede de Mulheres Negras? Aí depois a gente faz um segundo bloco. Passo a palavra para a Marcilene e depois, em seguida, para a Gabriela. Bom, obrigada, viu, Celso? Você que está de São Paulo, eu que sou em Salvador e vocês que estão aí no Paraná, né? Que legal, né? A gente poder dialogar aí sobre essas questões de lugares diferentes. Esse debate sobre o Enem é fundamental, né? Educafro, que tem um trabalho fantástico, histórico, importante, Frei Davi, eterno, né? Eu era criança, já ouvia falar do Frei Davi, dos projetos na área de cursinhos pré-vestibulares, aí junto às APNs, aí depois Educafro com a grande potência nacional, que tem impactado muito, não só a entrada de negros nas universidades, mas também em outras ações de enfrentamento ao racismo, especialmente voltado aí à juventude negra, é um trabalho muito importante. Sim, o Enem está aí, a gente pode falar do Enem, pode falar, inclusive, nesse momento, né, de pandemia, que a gente nem tocou aqui, né, de como que as instituições estão tentando criar estratégias, estou falando de escola pública também, de trabalho remoto, de educação remota, né, EAD, e esse debate muito importante, a gente sabe que a pandemia é ruim para o mundo, para todos, e é especialmente para a população negra. A gente que tem refletido muito sobre relações sociais, problematizando a população negra e Covid hoje, né, e pandemia, e a população negra pós-Covid, pós-pandemia, né, porque a gente sabe que neste país, como se estrutura as relações sociais, nós seremos, né, nós somos e seremos, né, o segmento mais vulnerabilizado, né, de acesso, né, aos bens sociais básicos, né. O Enem, estamos aí para refletir, né, quem é que tem condições de prestar o Enem, quem é que tem um bom celular de R$ 1.400, quem é que tem Wi-Fi em casa, né? Então, essas dimensões, por mais que a gente, do ponto de vista do senso comum, acredite que as pessoas têm, a maioria da população tem celular e tem internet em casa, nós sabemos que não, e entre a maioria dessas pessoas que não têm, estão as pessoas negras, os jovens negros. Então, é um desafio enorme, e nós esperamos que essa política, como ela tem se estruturado, ela se modifique, que garanta a igualdade de oportunidade, para que as pessoas possam concorrer, sabendo que, já de antemão, negros e brancos não estariam em igualdade de oportunidade, mas ainda nessa situação de condições mínimas, né, de participação desse processo. Então, a gente está falando de injustiça, a gente está falando de um processo que não é justo e que nós esperamos que ele não se configure da forma como tende, né, que está se apresentando aí. A Gisele fala da ideia como se constituiu essa ideia do Paraná Branco. Só para informar vocês, né, eu estou aqui na Bahia, por isso que eu falo que eu tenho uma identidade paranaense. Agora, antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Para falar, eu sou uma negra paranaense, né, de Curitiba. Então, a minha trajetória, na verdade, de pesquisa é sobre relações sociais no Paraná, desde graduação, especialização, mestrado e doutorado. Eu tentei, inclusive,
problematizar um pouco dessa ideia da sociologia do negro no estado. O estado do Paraná é o estado da região sul, que tem quase 30% de negros, apesar de que parece que é muito pouco, na verdade é muito para pensar o sul do país, que é a região mais branca do país, que tem em média 20% de negros. O Paraná é o estado mais negro da região sul, tem aí mais de 80 comunidades quilombolas, mas se constitui, entre outros, do ponto de vista do marketing, né, que se constrói sobre o Estado e um reforço, uma identidade branca europeia, e essa construção dessa identidade paranaense, ela vai sendo consubstanciada na educação, e isso é muito importante da gente refletir, como que a gente tem uma educação que vai reforçando mesmo essa ideia de Estado europeu, né, tendo Curitiba como um espaço aí de capital europeia, branca, e é muito interessante a gente perceber como que essa crença, essa invenção aqui que eu estou usando entre aspas, usando aquele historiador, gente, me ajuda aí o nome dele, Hobsbawm, é isso? De invenção de tradições, né? Como que essa invenção de tradição vai favorecendo com que as políticas públicas elas sejam pensadas a partir desse imaginário de ausência de negros do Estado, né? Então, é um pouco do que eu estudo, desde monumentos, parques, bosques, portais, a ideia da invisibilidade do negro no Paraná ou em Curitiba, como foi se constituindo, o que na minha tese de doutorado, que eu trabalhei com cotas raciais dos concursos públicos do Paraná, eu vou chamar de consenso da invisibilidade, na medida em que se constrói essa ideia de invisibilidade negra no Estado, mas vai se criando, do ponto de vista estrutural, estratégias de manutenção, de crença, de reprodução, né? De reificar nessa ideia de que, de fato, não há negros. Não obstante de todo esse cenário, né, a gente vai vendo a potência do movimento negro paranaense, que eu acompanho desde a década de 90, eu estava em 89, eu já estava em 88, eu já estava na luta, mas na década de 90 consegui acompanhar mais, e depois na década de 2000, mostrando como é que esse movimento vai fazendo contraposição, estou falando desde as comunidades quilombolas, a organização das comunidades quilombolas, mas do enfrentamento também ao racismo estrutural no Estado, com a aprovação de cotas nos concursos públicos. O Paraná é o primeiro estado do país a ter cotas nos concursos públicos, que é de 2003, né? Nós tivemos também outras experiências importantes, não nessas últimas gestões aí dos governos, mas especialmente na gestão do governo Requião, nós tivemos na Secretaria da Educação um espaço valoroso, um núcleo, né, de pessoas negras com potência, com pesquisa, atuando, que impactou muito o que temos ainda hoje de educação das relações étnico-raciais, na formação de professores, e que o Paraná era exemplo para o país, e todo mundo perguntava, como é que é isso, né? Poderíamos falar sobre a questão da saúde da população negra, a Gabriele, que é da Rede de Mulheres Negras, com potência também na área da saúde, né, da atuação. Quando eu estava no Paraná, à frente do IPAD Brasil, nós também construímos várias ações na área da educação e o mundo do trabalho, né, de inserção de negros no mundo do trabalho, mas também na educação, antes mesmo das cotas raciais. Então, eu queria também oferecer essa oportunidade para a gente refletir sobre esse Paraná branco, mas dessa ideia de Paraná branco, que não é um Paraná branco, né, por isso, esse livro que eu organizei, o Africanidades Paranaenses, é um livro didático, que ele veio como propósito de contar a história do Paraná a partir dos negros. E a gente traz, por exemplo, histórias importantes do Estado, de personalidades importantes que foram e que são ainda invisibilizadas. Por exemplo, a própria cidade de Rebouças, no Paraná, que as pessoas não sabiam que tinha a ver com os engenheiros Rebouças, ou mesmo na cidade de Curitiba, que tem um bairro de classe média chamado Rebouças. De inventos, de feitos importantes para negros, desde a estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá, que potencializou o desenvolvimento econômico da cidade, né, que também foi feito por os dois engenheiros, né, André Rebouças, os dois irmãos Rebouças, e outras questões importantes para a gente refletir sobre o Estado. Esse detalhe é muito importante, né, então a gente vai vendo como que esse Estado se estrutura a partir da negação
da existência da população negra, mas mais que negação também a negação da própria escravização negra aí no Estado. Mas desculpa, me alonguei, porque é tema aí que eu pesquiso e também quase não estou mais com tempo de falar desse assunto. Me convidem em uma outra oportunidade aí, eu dou mais detalhes. Gabriela? Tudo bem. Ai, que aula, Marcelene. Eu confesso que eu já conhecia a Santa, daí hoje ela me mandou mensagem para falar: ai, olha só o que eu recebi no grupo da minha família. Daí eu fiquei chocada que ela é sua irmã. Daí eu entendi já que ia ser outra pessoa com muita potência que ia estar aqui junto com a gente nesse debate. Primeiro eu queria voltar a uma questão do acesso ao ensino superior, que a Marcelene falou um pouco sobre o Enem, e sobre como a educação nas periferias também é defasada, no sentido de que eu saí do ensino médio estudando em um colégio de centro, sabendo que eu ia para a universidade, que eu ia fazer o vestibular, que eu ia fazer o Enem, que eu ia ir para a universidade. Enquanto outros colegas que estudaram comigo no ensino fundamental na escola do meu bairro saíram de lá sem saber para que servia o Enem, sem saber que tinha uma universidade a 2 quilômetros dali, que ela era pública e que eles podiam acessar aquela universidade. Então, é sobre essa disparidade que o ensino das periferias e dos grandes centros trazem para a gente refletir e que colaboram com a ausência de pessoas negras e periféricas, não só nas cadeiras da academia, mas também nessas produções. A pergunta da Gisele foi sobre como a gente pode compreender o racismo e o sexismo, como o racismo e o sexismo impactam a vida das mulheres negras. Quando eu estava no curso de Ciências Sociais, eu aprendi sobre o movimento de mulheres a partir das ondas do feminismo. E como a minha mente ficava pilhada de entender que elas só falavam de mulheres brancas e que a luta só era pensada sob uma ótica das mulheres brancas. Como se todas as lutas, como se nada acontecesse em outro lugar que não a Europa, e como se as mulheres negras não existissem nessas narrativas. Como se não existissem as mulheres indígenas, como se depois da colonização, que daí quando elas começam a falar um pouco sobre mulheres negras, depois das colonizações, as mulheres negras ainda não existissem como sujeitos que lutam e que debatem sobre seus direitos, que nas lutas pelo fim pela abolição, nas lutas, inclusive, na conquista do direito ao voto, que foi uma conquista dada às mulheres, mas conquistada para as mulheres, mas sem pensar numa ótica de que as mulheres e os homens negros poderiam votar e ser votados e que poderiam pensar um novo modelo de sociedade. Então, a gente começa a aprender sobre história de movimentos de mulheres sem pensar que mulheres negras existem, que mulheres negras pensam, que mulheres negras são produtoras de história e de lutas. Então, começa por aí a nossa disparidade em compreender como o sexismo e o racismo impactam a vida das mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas conseguem debater sobre a autonomia do seu corpo, sobre o direito ao aborto, a gente quer ter o direito de parir e criar os nossos filhos com uma vida em segurança, por exemplo. As mulheres negras lutam para que elas possam ter um emprego adequado, enquanto a disputa, por exemplo, de salários iguais, não é nem isso, sabe? As nossas disputas são para que a gente tenha um emprego, primeiro, e que esse emprego não seja um subemprego, que não seja uma condição de miséria, que dê condições de sustentar a minha vida. Enquanto é uma questão para as mulheres brancas o parto humanizado, por exemplo, não que não seja uma questão para as mulheres negras, mas a nossa questão é poder parir sem violência, porque ainda tem essa construção. E eu chamo de construção porque é algo que as pessoas vão repassando. A gente tem relatos de pessoas no curso de medicina que aprendem que as mulheres negras são mais fortes, como se isso fosse real, e é o que dá espaço para que a equipe médica violente as mulheres no momento do parto. Então, passa por essas nuances do racismo, que alguns vão dizer de sutilezas, mas que não tem nada de sutil em uma violência, em compreender que a gente pode suportar mais, que a gente sempre aguenta um pouco mais. Ou é comum que as mulheres negras tenham uma gestação de risco, por exemplo, uma gravidez de risco pelo fator da sua cor, sabe? Da sua cor de pele. Então,
passa pelas nuances do racismo em todas as relações, seja na busca do mercado de trabalho, seja na busca de um novo emprego, seja na condição de acesso à saúde, seja na hora de parir, seja nas relações afetivas, amorosas. Em todas essas relações, o racismo está presente e ele vai impactar na forma como você se relaciona. Porque no dia dos namorados, o meu namorado, enfim, eu não tenho um namorado, eu tenho uma namorada, mas por que ele não me dá uma flor, ele me dá um outro presente para a namorada branca quando ele tinha, o presente era flor? Por que aquilo que é compreendido como delicadeza para algumas mulheres, para nós não pode ser compreendido como delicadeza, sabe? E compreender que existe racismo em todas as relações dói, machuca, é difícil. Até a gente entender que até no nosso amor pode ter racismo, a gente sofre bastante por não compreender o que está acontecendo. E agora é assim, se eu procuro um emprego, a primeira coisa que eu penso é como eu vou estar com o meu cabelo, se eu vou ou não mostrando o meu black, ou se eu vou com ele amarrado. Quando eu vou para uma confraternização, eu procuro a melhor roupa. Quando eu vou fazer uma compra, eu procuro estar o mais bem vestida possível, de preferência carregar uma bolsa que não caiba nada dentro, para que não digam que eu vou roubar. Coisas que não acontecem com as outras mulheres. Quando eu estou andando na rua, por exemplo, enquanto as mulheres desviam dos homens negros, o que eu tento fazer é só chegar o mais rápido próximo de uma pessoa branca para que eu não seja parada pela polícia e eles achem que eu seja uma pessoa suspeita naquele lugar. Quando uma pessoa que eu conheço da minha família estava presa e não teve direito a ter a sua pena em regime aberto, sabendo que ela tinha filhos menores de idade, mais de um, e enquanto outras pessoas brancas tinham esse direito, o que diz que uma mulher não pode ser mãe, o que diz que uma mulher não pode cuidar dos seus filhos e que isso não é uma prioridade para a vida dela, sabe? Então, são esses vários momentos em que o racismo perpassa as nossas vidas e que às vezes as pessoas não entendem como o racismo está ali, mas ele está presente, está estruturando aquela nova relação. Aí, quanto ao trabalho da Rede Mulheres Negras, que é a organização que eu amo muito e que eu respeito, desde que conheci a organização lá em 2015, na Marcha das Mulheres Negras, a Rede Mulheres Negras ela tem um trabalho há mais de 10 anos, pautando, sobretudo, a saúde da população negra, a saúde da população de terreiro, os direitos adquiridos e a garantia desses direitos. Então, hoje, a gente atua nos conselhos, em órgãos de controle social, de saúde, dos direitos da mulher. Eu sou conselheira dos direitos da mulher de Curitiba, de mulheres negras. A gente também foi uma das organizações que propuseram que o Julho das Pretas acontecesse aqui no Paraná, por compreender que o dia 25 de julho não pode passar em branco. A gente tem o 8 de março, que não é um dia que representa as mulheres negras, as mulheres latino-americanas, no sentido de que não compreende as nossas lutas. Então, a gente reforça a importância do dia 25 de julho, todos os anos. A gente faz um trabalho com o Julho das Pretas, que agora não é só organizado pela Rede Mulheres Negras, mas por várias organizações, várias mulheres negras em movimento que colaboram com a construção dessa data, para reafirmar a existência da população negra no Paraná, em todo o estado, e principalmente para garantir os direitos e na busca por mais direitos para garantir que a gente tenha qualidade de vida e bem viver. É isso. Legal. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que me angustia muito. Como que a gente pode fazer para conseguir ensinar ou mostrar, a criar essa identidade negra nos nossos alunos? Porque eu senti essa falta na minha educação, eu não tive, né? Eu não tive uma representação para entender que eu era negra, entender que meu cabelo não é feio, que meu nariz não é grande, que minha boca não é feia. Como que a gente pode ajudar o aluno a se identificar e não sentir medo de quem ele é, não sentir vergonha de quem ele é? Porque como futura professora, isso me angustia, porque existe essa questão do ser invisível, né? O negro ser invisível. Como a gente pode tentar mudar isso? Quem quer falar primeiro? Vou falar então. Tá bom. Você está tocando num assunto que ele é extremamente importante na educação, que é de falar sobre identidade negra, né?
Então, não sei se você conhece, mas eu estou falando aí também para todo mundo que está assistindo, especialmente os estudantes, né, da área de licenciatura, que a Lei 10.639, essa lei que altera a LDB, que torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura Africana nas escolas, nós temos lá as diretrizes, né, curriculares para implementação, né, da Lei 10.639, são documentos públicos do Ministério da Educação, né, da época dos idos maravilhosos do Ministério da Educação, que a gente tinha a SECAD com Demudo, depois SECADI, né, que agora, infelizmente, não temos mais, mas que esses documentos estão lá, e tem um documento que eu acho, assim, maravilhoso e fantástico para a gente refletir sobre como mudar, né, as concepções pedagógicas, que é uma das missões, né, da Lei 10.639. Então, tem o parecer, que foi produzido pela professora Petronília Gonçalves e Silva, né, nossa maravilhosa, ela foi a primeira negra do Conselho Nacional de Educação, e ela foi relatora da lei e produziu esse documento. Nesse documento, Petronília vai, quer dizer, né, o documento do parecer da lei vai destacar momentos para a gente refletir muito sobre como nossas crianças, né, nossos jovens, adultos na escola, são achincalhados e ainda humilhados pelos seus traços fenotípicos. A importância da alteração do currículo, a importância, inclusive nas diretrizes, vão destacar da formação docente. Então, a gente precisa ter, dentro das estruturas de Secretaria de Educação, sejam estaduais ou municipais, um plano de ação para gerir a Lei 10.639 e 11.645. E nós precisamos que tenha um plano na escola, cada escola. Então, muito importante que também os grupos se organizem, né? Vocês que estão aí no curso de pedagogia, que é um curso importantíssimo para nós. Eu lembro que quando estava, né, em Curitiba, a gente tinha muita demanda, viu, Gabriela? Porque nós éramos muito poucos, né, e poucas aí para fazer ação, e aí eu falava, gente, ó, para pedagogia, direito e comunicação, eu não recuso o convite. E assim, eram tempos bem difíceis, né, que a gente pegava ônibus, levava aquele monte de livro dentro do ônibus, imagens, lugares assim, bem... que o ônibus parava longe, né, e a gente estava falando de militância mesmo, né, que é você que, né, que nessa época e hoje ainda, né, a gente é que tira, né, de recurso pessoal para contribuir com o processo coletivo. Então, assim, esse espaço é um espaço privilegiado de mudança. Os cursos de pedagogia, eles são extremamente importantes. Então, para que a gente altere essa realidade, vai dizer lá nesse parecer, que é uma frase que eu adoro, que é dizer que nós, professores e professoras, não podemos improvisar. Né? Então, para lidar com as situações de racismo no cotidiano escolar, a gente precisa estudar. Né? E a gente vai ter que estudar desde as normativas, que são importantes para compreender a educação das relações étnico-raciais, mas também, inclusive, à luz da sociologia, da psicologia social do racismo também, que tem produções para a gente entender como é que lida. Se eu posso falar de uma expressão de senso comum, que a professora ou o professor vai tentar resolver o problema da criança, dizer, todo mundo é igual e é filho de Deus, né? Quer dizer, não é isso que vai resolver o problema, né? Então, a gente precisa estar construindo cotidianamente, os nossos docentes precisam ter formação continuada, para que a gente vá aprendendo a valorizar a diversidade, né, na escola, na educação, diversidade étnico-racial, mas também que a gente tenha oportunidades de não improvisar, de a gente agir de forma mais assertiva, porque nós, negros, o que a gente sabe, o que a gente sente, que nossa história na educação sempre foi de trauma. Se você reúne e faz um grupo focal com jovens, e vão falar de traumas que eles tiveram, a escola vai aparecer. Se não for em primeiro lugar, vai ser em segundo lugar. Mas também essas experiências, elas se apresentam também com os adultos. E com os nossos pais e mães, com os nossos avós. Então, assim, o que mudou efetivamente na escola? Por que aquele espaço não é um espaço de lembrança, de satisfação, de prazer?
onde eu sempre fui valorizada pela professora. Eu, por exemplo, qual era o meu jeito? Eu morava em Santa Catarina, gente, Itapuá. Vocês estão aí unindo a Vitória, eu estava lá, quando eu comecei a estudar, em Itapuá, Santa Catarina. Acho que a gente era a única família negra lá do lugar. O meu jeito de sobreviver lá era sendo a melhor aluna. E, se eu tirasse 98 na prova, eu estava em crise, eu chorava. Eu tinha que tirar 10, eu tinha que ler o melhor texto, mas eu nunca participava das peças, eu era oradora, né? A desculpa é que eu lia bem. E aí, na verdade, não era nada disso, né? Então, mas os outros não conseguem lidar dessa forma, né? Então, assim, não dá para improvisar. A gente precisa estudar, precisamos ter empatia, mas, sobretudo, para além desse compromisso dos docentes, é preciso que haja gestão na escola. Então, eu estou sempre atenta a quem é o gestor e a gestora da escola, porque muitas vezes também são essas pessoas que emperram o avanço na implementação da Lei 10.639. E a gente ainda tem um movimento de neopentecostais, que aí acha que não pode ter capoeira na escola, que não pode isso, que não pode aquilo, né? Que não pode discutir a Lei 10.639, que não pode falar de tradição africana, porque isso é falar de algo que eles foram ensinados a acreditar que as religiões de matriz africana são demoníacas, e a gente está falando de racismo, a gente está falando de crime, a gente está falando de racismo religioso na escola. Então, assim, são muitos desafios, e, de novo, a gente volta para esse debate sobre a estrutura, de como que o racismo é estrutural, porque nós, negros, não temos direito a sequer ter uma religião, quer dizer, a religião de Deus é a religião de branco, é a religião que vem de Europa. A religião dos africanos, as ditas religiões negras, são demoníacas, né? Então, esse é um debate também importante que a gente não pode deixar de refletir na escola. E docente não tem religião, né? Docente é um profissional que vai trabalhar as informações, né? É isso. Eu me sinto muito contemplada pelo que a Marcelene falou, mas eu queria acrescentar, porque eu vi ali que teve um comentário falando que é importante ter uma literatura para auxiliar. É importante que as literaturas com o conteúdo de cultura e história africana, afro-brasileira e indígena, gente, eles têm que ser o eixo central do nosso debate. Em todas as disciplinas, em todas as etapas da educação básica, tem que ser o eixo central do nosso debate, ou a gente não avança. Se falar sobre história, cultura africana e afro-brasileira for só indígena, for um debate à parte, a gente vai para o debate de identidade. Ele não pode ser um debate de identidade, ele tem que ser um debate central em todos os temas. Porque como um tema estrutural e como povos de comunidades tradicionais que precisam estar dentro de todos os debates que a gente faz dentro da sala de aula, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Então, e claro, na academia também, mas se tratando, né, da educação básica, tem que estar dentro de todos os debates como eixo central. Não é só na disciplina de diversidade, não é só na disciplina de cultura, não é só na disciplina de arte como elemento cultural, é como conhecimento científico tem que estar em todas as disciplinas e em todos os eixos tem pessoas negras e indígenas que debatem sobre um olhar não colonizado, como a gente está acostumado a ter com os olhares vindos da Europa. Muito bem. Muito bem. E então nós vamos passar para mais um bloco que continua o debate, né, e vai aprofundando cada vez mais o debate. Agora tem uma questão da Thalita Campos, é estudante do 2º ano de pedagogia aqui da Unespar. Ela fala assim: Bill Hooks, em sua obra Ensinando a Transgredir, a educação como a prática da liberdade, fala sobre como ingressar numa escola onde professores brancos reforçavam estereótipos racistas e fez perder o interesse em estar dentro da sala de aula, bem como sentir desprazer no espaço de aprendizagem. A partir desse relato de Hooks, gostaria que a professora Marcelene, juntamente com a Gabriela, falassem um pouco sobre como a evasão escolar, principalmente referente a pessoas negras, pode estar associada justamente a esse modelo de ensino racista e eurocentrista. Aí eu vou pegar mais um
Mas dois comentários, duas questões que tem tudo a ver com essa da Thalita. Uma é do Jair, né, que o Jair Delfino, ele fala: feliz por estar aqui. A identidade, a busca da descolonização vem sendo de suma importância nas relações étnico-racial, na absorção dos verdadeiros arquétipos negro como resgate da hermenêutica do bem viver. Uhum. E a Ionara Peixoto, o teórico Silva Almeida pontua que, embora a educação se coloque como emancipadora, se não fosse ela, o racismo não teria como se reproduzir, uma vez que o racismo estrutura os processos educacionais. Como podemos enfrentar esse debate dentro dos espaços educacionais, já que o sistema educacional público serve a um Estado racista? Então, eu coloco essas questões, aí começo com a Gabriela e depois passo para a Isso. Uhum. Tá bem. Sobre a evasão escolar, é claro que tem o eixo central, que é o racismo na evasão escolar, sobretudo das pessoas negras do espaço acadêmico e das escolas, porque eu volto a dizer que o racismo é uma ação violenta, é uma prática violenta de exclusão. As pessoas que permanecem nos espaços acadêmicos, mesmo sobrevivendo a essas violências, essas pessoas saem minimamente traumatizadas desses espaços. É um espaço de exclusão quando não tem dentro dos referenciais bibliográficos pessoas negras, quando você não tem professores que compreendem, que defendem e que respeitam as nossas vivências, as nossas trajetórias e as trajetórias dos que vieram antes de nós. E é sobre não se sentir parte, de um espaço que não foi pensado para você. E a gente sente muito isso quando está dentro do espaço da academia e você é a única pessoa negra, a gente sente muito isso quando os professores não respeitam a nossa história, a gente sente muito isso quando a gente percebe que a gente não tem professores negros, é a sensação do não lugar, de como se aquele lugar fosse pensado para outras pessoas que não você, porque para as outras pessoas está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, está tudo tranquilo, é o curso que eu quis, e ainda às vezes, quando é o curso que a gente quer, não é da forma como a gente imaginava, porque é mais um espaço que reproduz violência. Com relação ao fato de que o racismo não existiria com relação à educação e como ela é uma reprodutora do racismo. O racismo como uma estrutura, ele não pode ser compreendido como algo que está só no processo de educação. Se a gente não tivesse educação formal, a gente teria outros lugares em que o racismo ainda seria reproduzido. Ainda que eu entenda que parte da educação daquela que eu aprendo com a minha família, que outra pessoa aprende com a família, que a gente aprende nas relações sociais, eu não acho que ele pode estar atrelado só à educação. Ele é um consenso, as pessoas consensuaram em ser racistas porque isso traz privilégios para algum determinado grupo. E isso é bom para algumas pessoas, enquanto outras pessoas estão morrendo. Então, eu acredito que, pensando na educação formal, na educação básica, a Lei 10.639 e 11.645 trazem esse debate em questão. Se aqui é um espaço estruturalmente racista, se aqui esse espaço foi pensado sob uma ótica racista, está na hora da gente mudar. E a gente, como professor, professora, como docente, como estudante, tem a nossa obrigação e o nosso papel fundamental nesse processo de alterar essa realidade, de perceber e mudar. Porque, infelizmente, ainda que a gente fale que nem tudo pode depender da gente, se a gente não fizer, as outras pessoas não vão fazer pela gente. Eu só estou aqui porque outras mulheres negras abriram caminho para que eu estivesse aqui, porque outras mulheres negras, como a Marcelene, pudessem debater política para que a gente acessasse as universidades. Então, é a nossa presença nesses espaços, o nosso debate nesses espaços e a nossa persistência para que a nossa existência seja respeitada nesses espaços é que pode trazer uma mudança de sociedade, inclusive nos espaços de ensino. Eu posso falar? Eu queria agradecer aqui algumas pessoas, né, que mandaram aí questões. Estamos aqui com a honra de ter Vilma Reis, aí, grande socióloga, feminista, negra, que atua na área de direitos humanos, especialmente das mulheres negras, fazendo comentário aqui. Daniela Strux,
Aí, desculpe se eu falei errado, professora Gisele, que é uma querida, desculpe eu fazer isso, tá? Porque eu vi vocês falando do Jair Rufino, que é o meu querido amigo lá de São Paulo, que estuda IFA, um trabalho fantástico que ele tem, que vocês devem acessar, viu? Jair, obrigada pela sua presença. A Ângela Sarafina aqui, viu, Gabriela? Também que atua aí na Rede Mulheres Negras, professora de português maravilhosa. Sarafina que ela diz, é a Ângela Sarnes, que é isso mesmo. Aqui tem a Roseli, não sei se mais pessoas, eu tinha esquecido que tinha um chat, viu, gente, aqui, desculpa. Tá aqui Mariné, aí, ó, Jair Delfino, obrigada, viu, Jair, pela presença. Aqui está a pedagoga Marinete Inácia de Souza, que atua lá em Itapuá, Santa Catarina, que por acaso é minha irmã, que faz um trabalho também fantástico com a educação infantil lá do município de Itapuá, que eu falei para vocês. Ionara Pai Peixoto, que é nossa... ela atua no IFBA, no Campo Salvador também. Tem mais pessoas, se a gente puder, a gente aqui agradecer, viu? Desculpa, viu, professora Joana, estou fazendo essa parte aqui. Então, gente, eu acho que são os desafios importantes, essas questões, né? Como é que a gente muda a estrutura se a gente está num estado racista? Eu acho que, assim, tem uma experiência importante que eu observo aqui, a partir de Salvador, mas também poderia falar de Curitiba, de São Paulo, do próprio aqui Recife e outros lugares, Rio, né? Que é do movimento de mulheres negras, né? Que como que o impulsionar deste movimento, a forma de atuação, de enfrentamento ao racismo, que a gente vai observar desde Durban, né? Da Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação, que aconteceu na África do Sul em 2001, que é dessa conferência que o país assume um compromisso de forma um pouco mais direto, né, no enfrentamento às desigualdades, no racismo, especialmente também a partir das ações afirmativas, das cotas raciais. Nós estamos aqui também com a Tiffany Odara, maravilhosa, é também pedagoga, que atua aqui também na área de direitos humanos, no enfrentamento à violência contra a população LGBT, especialmente as pessoas trans. Maravilhosa, Tiffany, venha fazer uma fala para a gente no IFBA, já vou convidando aqui de cara. Obrigada aqui pela presença na live. Refletir sobre também Durban, viu, Gabriela, que eu estou querendo fazer esse raciocínio para a gente pensar também como é que a gente enfrenta o racismo numa sociedade, num Estado que é estruturado do ponto de vista racista, que é pensar, então, essa experiência, esse esforço, essa potência da forma de organização, de construção de metodologia das mulheres negras no país, quando você fala do Júlio das Pretas. Você imagina o que é Salvador, aqui o Júlio das Pretas, então é uma loucura. Mas em todos os lugares, em Curitiba também, né? Então, a gente está disputando essas narrativas, dizer, movimento de mulheres, vocês são feministas, mas até que página, né? Então, mais pensar também no caso do movimento negro, de dizer, sim, nós somos antirracistas, mas e vocês são machistas. Então, isso vai fazendo com que a gente perceba a efervescência do movimento de mulheres negras como um dos grandes movimentos revolucionários do país, e hoje o movimento de mulheres negras tem tensionado algo muito importante e fundamental na mudança da estrutura das relações raciais brasileiras, que é a participação nos espaços políticos, especialmente dos partidos políticos. A gente pode observar experiências do Rio de Janeiro, aqui mesmo de Salvador, com o movimento Agora é Ela, que é de atuação das candidaturas dessas mulheres negras nas várias grandes cidades, nos espaços, de dizer que a mudança, né, dessa estrutura, lembrando Angela Davis, lembrando outras mulheres negras feministas, a da própria Bell Hooks, que você está citando aí, que é daquele livro muito importante, Bell Hooks, que tem umas produções agora que foram traduzidas no Brasil sobre feminismo negro, vocês merecem ler, são assim obras maravilhosas para a gente refletir sobre feminismo negro, mas e as possibilidades de olhar o feminismo negro e a mudança na realidade social. E Angela Davis vai dizer que a
a estrutura da sociedade ela vai se mover pelas mulheres negras. Então, eu gostaria também de trazer essa informação para a gente refletir, para que a gente observasse com atenção, né? O que é que está acontecendo, essa mudança, e é uma mudança extremamente importante a partir da Marcha das Mulheres Negras, que a própria Gabriela falou que participou em 2016, né? Não foi isso? Eu não participei porque estava com o pé quebrado, mas eu quase fui, mas aí fiquei aqui em Salvador. Pensar também nas reflexões sobre a importância das ações da juventude negra no Brasil, ou das juventudes negras no plural. Se essa juventude tem sido alvo preferencial também de violência, de negligência do Estado na área de políticas públicas, do aprisionamento desses jovens em massa, né? Tem sido também um movimento de juventude negra que tem possibilitado também refletir, e também tem sido esse movimento de juventude negra que tensionou as cotas raciais. E tem sido o movimento de juventude negra hoje que dentro das universidades estão fazendo as denúncias dos brancos que se declararam negros. Porque as mesmas instituições nunca quiseram saber, procurar saber, quando elas tinham a responsabilidade e compromisso de fiscalização. O movimento de juventude negra é um movimento hip hop. Olha o que foi a potência na década de 90 e ainda do movimento hip hop nas grandes cidades, na denúncia contra a violência policial e contra o racismo, né? Muito influenciado, né? Inclusive pela história dos Racionais MCs em São Paulo, né? Porque eu pesquisei o movimento hip hop no meu mestrado. Pensar também os movimentos de cultura. E também gostaria de refletir, viu, para a gente pensar da mudança de como que os movimentos sociais que estão tensionando essa forma de pensar a democracia. Se hoje tem um movimento, que eu estou citando o Mário Teodoro, que é um economista negro, também importante, que eu vi ele falando numa live sobre isso, ele vai dizer que se hoje nós temos um movimento democrático, esse movimento se chama Movimento Negro, que é esse movimento que, na sua história toda, tem pautado igualdade formal, mas igualdade material para as pessoas, independente da cor, no Brasil. É o movimento negro que tem tensionado as principais mudanças que possibilitaram o alargamento da democracia, sobretudo nas universidades. Então, nós precisamos também refletir muito sobre o mérito dessas lutas, né? Tem sido um movimento negro, e foi um movimento negro, que, ao pautar as cotas raciais nas universidades, levou os indígenas e levou os brancos pobres. As pessoas não gostam de refletir e confirmar que existe cotas para brancos pobres. Não é só na Unespar, mas nas federais também. Quem é que foi reivindicar cotas para brancos pobres? Os brancos pobres não foram escravizados, não é isso? O que a gente sabe é que um jovem branco que não consegue um emprego, que está numa situação de pobreza e miséria, ele pode alegar tudo, menos que ele tenha estado nessa situação por conta da cor dele. Então, a gente está falando de processos diferenciados. O movimento negro reivindicou para os indígenas, e eu acompanhei essa história na Federal do Paraná, e nós reivindicamos para os brancos pobres, através das cotas sociais, para os brancos oriundos de escola pública. Mas, quando os brancos pobres entraram na universidade, ainda assim a discussão era: sou contra as cotas para negros. Para indígenas, as pessoas não querem muito falar, porque muitas vezes o sentimento é de pena, nem é de reconhecimento pela injustiça. Então, tudo bem. A gente precisa refletir sobre essa história, o que eu e o professor Hélio Santos chamamos de subproduto das cotas raciais. Foi o movimento negro que provocou a maior revolução nas universidades públicas brasileiras. As pessoas precisam ter deferência a este movimento, né? E tem sido esse movimento agora que tem tensionado as pessoas brancas a também se posicionarem. Você não é racista? Então seja antirracista nas suas ações, especialmente na forma de tratar a temática, né? E sobretudo nas universidades. Não sei se desviei, mas era o que eu gostaria de não deixar de falar.
Mas você falando, Marcelene, eu me lembrei também da Coalizão Negra por Direitos. Isso mesmo, arrasou. Que é... Fala aí. Que é uma coalizão que reúne pessoas, organizações que pautam o combate ao racismo em todas as estruturas. Então, eles lutam por um futuro sem racismo e sem qualquer tipo de opressão. Então, isso me lembra muito a coalizão quando ela fala que o movimento negro é o movimento mais democrático que a gente conhece na história. A Coalizão Negra por Direitos agora lançou um chamado Com Racismo Não Há Democracia, em que também pauta as macropolíticas, compreendendo que o combate ao racismo tem que ser pauta central também dos debates políticos. A gente precisa de representação efetiva em todas as esferas, seja legislativa, no executivo, compreendendo que as pessoas pretas podem, devem e precisam pautar políticas sobre o seu povo, e que isso é sobre igualdade para todo mundo, é sobre um futuro, uma sociedade melhor para todas as pessoas. Isso aí, inclusive tem Coalizão Negra, vocês podem acessar, tem Coalizão Negra do Paraná. Por favor, assine o manifesto, quem não assinou, né? Não há democracia com racismo no Brasil. Assine e procure informações sobre Coalizão Negra. Eles têm lives semanais também, que vão trazendo pessoas para discutir a situação da população negra e pandemia e várias temáticas. Obrigada, viu, Gabriela, por você lembrar que a gente precisa conhecer. Hoje é um dos grandes movimentos aí que vai aglutinando lideranças negras do Brasil todo. Isso, e convida também os partidos políticos, né, para debater o combate ao racismo em todas as suas esferas. Porque ainda que a gente compreenda que em determinados governos a gente teve um pouco de avanço, a gente compreende que o nosso povo não deixou de morrer. Então a gente precisa ser chamado para pautar e para não só conversar, mas para definir como vão ser as nossas ações políticas. E quando eu falo aí que o racismo está em todas as nossas relações, me lembra algo que a Thelma mencionou aqui nos comentários no bate-papo, que eu vi que foi a minha demissão, que foi algo muito recente. Eu trabalhava em um partido político de esquerda, muito de esquerda, e eu fui demitida em contenção de gastos durante a pandemia. E a primeira coisa que eu pensei, quando eles falaram, Gabriela, você vai ser demitida, foi, meu Deus, o meu salário é o menor salário do diretório, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Vocês estão fazendo isso durante a pandemia, e eles falaram, é uma notícia ruim, mas a gente tem que fazer. A minha vida não importou. A vida das pessoas que o meu salário mantém, não importou. Então, é sobre isso, sobre esse debate franco da gente entender que as nossas vidas importam. Porque não foi uma pauta conversar sobre algo que poderia acontecer daqui a um tempo ou depois da pandemia. Não foi uma pauta pensar em demitir outras pessoas brancas, mas eu ainda acho que durante a pandemia ninguém deve ser demitido, e é o mínimo que se faz por garantia de proteção da vida. Mas para algumas pessoas não foi uma pauta refletir que uma mulher preta lésbica em Curitiba, a cidade que acha que não existe negro, do interior do Paraná, poderia passar o maior perrengue por ser demitida durante a pandemia. E acho que a Coalizão Negra por Direitos também faz esse convite para que todos os espaços, não só os partidos, mas sobretudo os políticos, compreendam a necessidade de que as nossas vidas também sejam o centro dos debates. Que se o debate é estrutural, estruturante, não tem lugar que não pode ser central o debate, né? Eu sempre digo, parem de usar a palavra recorte. Ai, vamos fazer um recorte racial. Chega a doer meus ouvidos quando eu ouço isso, sabe? Nós não somos recorte, nós somos a temática que soluciona o problema das desigualdades no Brasil. A população negra é 54%, estamos falando agora até de 56% já, né? Porque cada vez mais nós vamos tendo pessoas negras, pardas, especialmente, se declarando negras, né? E nós temos também um crescimento dos autodeclarados pretos no Brasil. E eu lembro muito, assim, na década de 90, o movimento Sempre Negro dizia, nós somos 70%, as pessoas que não se declaram, né? Então, a gente também está no momento de visibilidade para a temática, né? Eu acho que esse é um momento importante. Ontem eu vi um programa aí um programa nacional de muita audiência, que tinha um humorista negro, de repente me entrou Emicida, né? Dizendo de questão racial, assim, de repente do nada, né? Então, assim, que não foi do nada, né?
A gente até tem agora um repórter negro, Rasta, nesse programa. E tudo isso vai mostrando também que não necessariamente é um reconhecimento da pauta, mas o reconhecimento de que, inclusive, para se sobreviver nessa sociedade capitalista, você vai precisar pautar, né, essas temáticas. Então, é muito importante. Você toca num debate também, né, que essa questão da esquerda, né, e da direita, a gente sabe que a esquerda no Brasil também foi sempre uma esquerda muito branca, né, e masculina, e de que nossas pautas sempre foram pautas também recorte, né, para brincar aqui com o termo. E, inclusive, quando a gente foi aprovar cotas raciais na Federal do Paraná, a Gisele bem conhece essa história, nós tínhamos nossas principais oposições, os partidos políticos de esquerda, e não adianta falar que não era, porque eu estava lá, eu vi, e eu escrevi, e eu entrevistei as pessoas, que foi nesse relatório que eu fiz para a Unesco. E aí, a gente também precisa refletir por que é que, efetivamente, pessoas que têm discurso que se dizem socialistas, enfim, mas, na verdade, naquele momento que era extremamente importante de ruptura da universidade, nós não tivemos essas pessoas como parceiras. Depois que as políticas se consolidaram, todo mundo ficou favorável. Mas por que é que efetivamente isso aconteceu? Então, a gente também precisa refletir, sim, sobre os partidos políticos de esquerda e sobre as ações antirracistas, né? A gente precisa ter muita qualidade, inclusive, na observação. Nós precisamos ter candidaturas negras. Chega dos mesmos candidatos brancos se candidatando. Por que eles não empoderam candidaturas negras, inclusive, sobretudo, de mulheres negras, né? E de mulheres negras que fazem parte da população LGBT. As pessoas precisam também se atentar sobre isso, né? Você vê as candidaturas, as pré-candidaturas, são todos homens brancos, né? E se dizem de esquerda, realmente não tem coerência. Maiara. Gente, deixa eu só te falar uma coisa. Minha mãe de santo de estar assistindo a live. Eu tô aqui emocionada já. Meu Deus do céu. Gente, que presente, hein? Iazinha, cadê? Calofé, minha. Calofé, viu? A do pé por estar aqui assistindo. Viu, Gisele? Tá vendo? Olha só, gente. Obrigada. É presente mesmo, viu? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, eu tô compartilhando da mesma sensação, vendo aqui que a minha tia tá mandando mensagem e colocando vários comentários. E a minha tia, ela é uma mulher negra e é a única pessoa da minha família que tem um curso de graduação. E é pedagoga. Então eu tô tipo, oi, você tá me vendo. Que alegria. Que alegria mesmo. Agora e aí, nós vamos para as duas últimas perguntas. Uma pergunta é da professora Roseli Regopolan. A Nilma Lino Gomes afirma que no Brasil o risco está em risco todas as políticas de combate à discriminação racial. O que a professora pode nos dizer sobre essa representante? E a outra é da Karime Machado. Boa noite. Gostaria de saber como o preconceito e a discriminação se manifestou e tem se manifestado na trajetória de vocês. E como vocês têm feito para superá-la. Digo que é algo que tenho feito todos os dias e é uma luta diária. Então, meninas, a gente está com um tempinho já são 20h40, né? Então, aí, acho que vocês já poderiam responder essas duas questões e já fazendo uma síntese, né, das questões mais abrangentes que vocês gostariam de estar apontando aí rapidamente para a gente já ir concluindo a nossa live, né? E aí, desafiando aí o CAPED, o próprio Centro de Educação de Direitos Humanos para a gente fazer outros debates, né, não precisa ser live, né, pode ser presencial, né, com um evento, que vocês e outras pessoas também possam estar conosco aqui com esses debates, né. Gabriela, você gostaria de iniciar? É porque eu perdi a questão da Nilma aqui, tá? Fiquei empolgada com a sensação da minha IA estar na live. Começa então, Gabriela. Tá bem.
A pergunta da Karime foi: gostaria de saber como o preconceito e a discriminação se manifestou e tem se manifestado na trajetória de vocês. Como eu já disse, ele está em todas as nossas relações. Então, desde que eu nasci, cresci, fui para a escola e tinha que ser a pessoa mais inteligente da sala para que a professora me notasse, isso já é como ele se apresentou na minha vida. Então, ele não deixa de aparecer em nenhum momento. E assim como ela afirma que tem sido uma luta diária, é uma luta diária todos os dias, como eu disse. É desde o acesso à saúde, é na busca por um emprego, é na escola, é no curso de graduação que a gente está. Em todos os espaços, ele é uma luta diária, ele se apresenta nas diversas formas, inclusive nos espaços feministas. Eu acho que uma coisa que tem me deixado bem saturada aqui em Curitiba é participar dos espaços com o movimento feminista, com as mulheres brancas, que elas definitivamente não nos respeitam, não nos escutam, o que a gente fala para elas é tipo, ok, então tá, depois a gente inclui a pauta das mulheres negras como se o nosso debate fosse um debate secundário, não um debate estrutural, como se o debate das mulheres pretas e de periferia também não fosse o debate central do movimento de mulheres, que é sobre o acesso à cidade, que é sobre qualidade de vida, que é sobre moradia de qualidade e sobre bem viver. Então, eu acho que você resume bem, é uma luta diária e não deixa de atravessar a nossa vida nem um dia sequer. E ainda para encerrar aqui, eu quero agradecer a participação da Marcilene, agradecer o convite das meninas do CAPED, da Joana, da Gisele, da Maiara, da Chayane, que participaram, né, fizeram essa intermediação para que a gente estivesse aqui hoje. Então, muito obrigada por esse espaço, eu me coloco à disposição para quando vocês quiserem fazer outros debates e também para aprender. Então, Marcilene, me envia sempre que você for falar, quero ouvir. Fico muito grata de dividir esse espaço com você, viu? E como uma forma de dizer como a gente vai daqui para frente, bom, o que eu espero é que as pessoas possam viver bem, que as pessoas tenham direito ao bem viver, ao pleno emprego, à qualidade de vida, a um amor, que a gente não tenha medo de sair nas ruas, que a raça não seja um fator que defina a nossa condição de existência quando a gente vai nascer e quando a gente vai morrer. Eu, particularmente, acho que eu não vou viver numa sociedade assim, mas o que me mantém em pé e disposta a caminhar é acreditar que as pessoas que vêm depois de mim têm que ter o direito a viver com qualidade de vida e a viver em plena segurança. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Você, nossa, maravilhosa, viu? Eu que aprendi, também fico tão feliz, assim, né, de ver uma mulher negra, assim, sorrindo, super potente. Que ótimo. Agradecer, viu, professora Joana, que legal, né, conhecê-la também, assim, que é importante, né, a organização desse encontro aqui, né, de formação. Eu sempre reforço que é um direito nosso a gente ter conhecimento e a gente precisa conhecer sobre nossas histórias, nossas coisas, nossos autores, e as universidades, as instituições, né, de educação, elas têm o dever de oferecer. A gente não aguenta mais ter que ficar lendo, né, esses autores e muitos deles que nos utilizaram como objetos para produzir suas teorias. Maiara, prazer conhecê-la, negra, maravilhosa, aí do CAPED, representando esse centro acadêmico maravilhoso, professora Chayane também, no início, professor Filó, meu colega contemporâneo, lá, ele filosofia e sociologia na década de 90, 94, éramos todos aí com 17, 18 anos, contei a idade, né? Então, eu estou, assim, realmente, gente, muito feliz, assim, de estar de um jeito, assim, em Curitiba, já matei um pouquinho a saudade, esperando a pandemia passar. Professora Tânia Lopes, que está aqui, maravilhosa, que estuda gênero, está com um trabalho fantástico sobre racismo institucional na educação do Paraná, que é a da tese de doutorado dela. Vocês têm que, por favor, ler essa tese quando o dia que ela for fazer a defesa, tá? Que eu tenho, assim, a honra e o privilégio de estar na banca, inclusive. Eu vi também que está Jaque Cardoso, que também é minha irmã de santo aqui. Vi a professora, que, se não me engano, é de União da Vitória. Não, ela é da Federal do Paraná, professora Célia. Desculpa se eu não vi outras, não consegui ver aqui no chat outras pessoas que eu conheço. Obrigada, né, porque eu mandei, divulguei aí, as pessoas entraram, muito obrigada. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, então, sobre a pergunta, né, que é sobre
essa questão da trajetória, eu acho que a gente refletir muito sobre o que é ser negro no Brasil, aquilo que o movimento negro, pelo menos da minha história, no movimento negro da década de 80, chamava de ter a consciência negra. Ter a consciência negra significa que era um poeminha que a gente lia num tempo que não tinha nem xerox direito, que era no oral mesmo de reprodução. Ele é muito importante para a nossa cidadania negra, né? Então, a gente vê experiências que eu queria voltar nessa juventude negra, que de cursinhos pré-vestibulares, que às vezes o que faz com que permaneçam em situações adversas no cursinho, que consigam entrar na universidade, tem a ver, inclusive, com esse empoderamento de muitos jovens que a gente observa tanto no IFBA quanto em outros lugares, que às vezes nos procuram e falam, ai, Pro, não estou aguentando. Eu falei, você vai aguentar, entende? Porque a gente tem uma história, que é uma história que é de uma história de resistência, né? E se você sobreviver aqui mais um pouco, você tem chance de entrar na universidade. E a gente espera que a universidade seja um lugar mais suportável para nós negros, quando a gente sabe que não é também. Assim como, então, a gente precisa ir observando as mudanças. Mas eu também trouxe aqui informações, e Gabriela também, que vai mostrar as mudanças que aconteceram. Quando a gente observa a nossa realidade, quando observa a minha realidade da década de 90, no Paraná e na Federal do Paraná, as coisas não estão ideais, mas elas estão um pouquinho melhores, no sentido, inclusive, que a gente tem a oportunidade de estar aqui dentro da Unespar, no curso de pedagogia, problematizando, e, inclusive, aí tendo a coordenação de uma aluna negra do curso de pedagogia, né? Então, a gente precisa refletir muito sobre como esse movimento negro é um movimento também vencedor, porque nas últimas décadas faltaram esse debate. Lembrar que é isso, né? O nosso cotidiano não é um cotidiano fácil, sobretudo para quem tem consciência negra, e que você vai observando como as nuances do racismo, elas são extremamente radicais, elas são perversas, elas são sofisticadas, e que a gente precisa também ter muito cuidado com a questão da saúde mental, né? Porque você está nos espaços e você sabe que o seu talento, a sua potência não são reconhecidos muitas vezes, sobretudo pela sua condição de mulher e de mulher negra. E a gente não quer uma vida dessa para ninguém, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer a história desse povo que resiste, né? Ser negro é sinônimo de resistência, né? No Brasil. E nós, mulheres negras, temos, não obstante todos esses desafios, construído pautas que provoquem rupturas na mudança dessa realidade social, né? Então, acho que essas questões, elas precisam ser observadas muito atentamente, né? Obrigada de novo. Gisele, obrigada. Gisele, então, muito obrigada, Lena. Muito obrigada, Gabi. Vocês são massa demais. Eu poderia ficar horas e horas ouvindo vocês falarem, mas nosso tempo aqui já extrapolou. Muito obrigada. Sim, é fundamental ouvir tudo que vocês falaram. É enriquecedor para a gente que está na luta na educação, que já é uma luta em si, né? E essa luta negra que precisa ser evidenciada, que tem que ser falada diariamente. Muito obrigada mesmo, eu agradeço, eu como acadêmica, agradeço pelo CAPED, por essa noite maravilhosa que vocês duas nos forneceram. Muito obrigada. E eu quero também agradecer, né, falar Marcilene, Gabriela, né, que vocês nos trouxeram, né, eu sempre gosto de pensar, na hora que vocês estavam falando, eu fiquei pensando em dois conceitos do Paulo Freire, que me ajuda muito a pensar, que é o anúncio e a denúncia, né? Eu acho que vocês fizeram o anúncio, e por meio do anúncio vocês denunciaram, né? Fizeram uma denúncia de uma forma expressiva, né? Então, quero agradecer vocês, né? Dizer que estamos aí, né, engatinhando mesmo, né? Então, aqui na Unespar, União da Vitória, a gente tem alguns grupos, né? Então, nós temos um grupo de mulheres,
a Gabriela falou ali, né, que ela tem uma certa resistência, mas esse grupo é formado por uma necessidade, né, e tem pautado alguns estudos bem importantes. Então, sábado, por exemplo, nós ficamos uma tarde toda na companhia da Lélia Gonzalez, né, Olha, e aí a gente tem que saber quem é essa mulher maravilhosa, né, e aí quem ela representa aí no movimento negro, né, o que ela pauta aí, né, então toda essa discussão de raça, de classe, gênero, né, e a questão de consciência e memória. Então a gente está aí, né, estudando Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, né. Olha, então, parabéns, que legal. Então, é importante falar isso, né, para as nossas estudantes, para os nossos estudantes de todos os cursos, né, das licenciaturas, né, que é possível a gente estudar, né. Então, o ano passado também eu dei uma disciplina de filosofia da educação e eu trouxe autores, mas pela minha liberdade, eu trouxe autores negros, mulheres negras, indígenas, para discutir a filosofia, falar que a filosofia não é só da Europa, né, que nós também produzimos filosofia. Então, assim, quero agradecer, Marcilene, foi um prazer enorme te conhecer hoje, com essas, né, com você, assim, né, muito bom, a Gabriela, que eu já conheço desde o ano passado, né, Gabriela, e você é maravilhosa também, né, e acho que sou suspeita até de falar, né, porque é muito, muito mesmo, né, e a gente sabe das suas lutas, inclusive essa última luta que você disse aí da demissão, né, cruel, né, de um partido que se fala, né, e se fala que representa o povo que é esse que ele está representando, né. Agradecer todas as pessoas que estão participando, né, então, a Marcilene e a Gabriela foram trazendo aí algumas pessoas, mas para a gente não pecar, né, em dizer assim, eu quero agradecer, fazer o agradecimento a todos os professores da Unespar, a todos os acadêmicos e acadêmicas das licenciaturas da Unespar, de outras universidades, né, familiares, professores, estudantes das escolas públicas, né, que nós temos professores aqui das redes Legal. aqui de Vitória, aí da Bahia, né, do Paraná de uma maneira geral, São Paulo, Minas Gerais, né, vários lugares, Santa Catarina, México, né, acabei de Olha, que legal, eu vi ali. México, né, então, assim, agradecer todas as pessoas que estão aqui conosco, né, já passou mesmo do horário, mas, assim, é sinal de que é muito rico o debate, e que vale a pena fazer outros debates, né, e não ficar só no debate, né, porque a gente, vocês falaram muito bem isso, né, que a forma de resistir é resistindo, né, a gente só resiste resistindo, né, então isso é uma questão que a gente vai fazendo no dia a dia, né, então, muito obrigada, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui, e agradecendo mais uma vez, Marcilene, Gabriela, Maiara, né, o CAPED, de uma maneira geral, que estão demonstrando esse comprometimento, né, político, né, por dentro da universidade. Parabéns para vocês, parabéns para todas nós, e uma ótima noite para todo mundo. Vai ficar gravado, vai estar aí no YouTube, também nas páginas, e muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Ninguém quer desligar, gente.